Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar naquela aplicação de Spring MVC Demo para a gente entender os conceitos básicos do Spring e também um pouquinho do TimeLeaf. Então, na última videoaula nós vimos como melhorar as nossas visões do TimeLeaf para pegar recursos estáticos, né? No caso, uma folha de estilo e uma imagem. E aprendemos a fazer a configuração lá na classe de configuração app web configuration, para que esses recursos estáticos não sejam servidos pelo servlet, não precisem passar pelo servlet para que o servlet vá lá no servidor, faça a leitura do arquivo, coloque no response e devolva para o usuário. Então é um tempo muito maior do que o próprio servidor ir lá pegar o arquivo e devolver para o usuário, né? Fazer o download da imagem, do CSS, etc. Então aprendemos a configurar na classe de configuração qual é a pasta de recursos estáticos e qual é o path URL que ele deve reconhecer como recursos estáticos. E nós usamos alguns desses recursos estáticos na página Login 2. Nós inserimos uma folha de estilo para mudar o fonte do texto, né? E nós inserimos uma imagem só para a gente verificar se estava funcionando tudo corretamente, tá? Acessamos também através de uma URL esses recursos estáticos. Nós vimos a imagem, nós vimos a folha de estilo, digitando a URL depois do nome da aplicação web, Spring MVC Demo, /resource, /css, /estilo.css, e a gente viu o código-fonte do CSS. A mesma coisa para a imagem, nós fizemos isso aí. Então, vamos dar continuidade à evolução dessa aplicação, e aí à medida que a gente for evoluindo, a gente vai apresentando alguns conceitos do Spring MVC para vocês, tá? Então, nós paramos aqui, né? Nós conseguimos com sucesso configurar e adicionar recursos estáticos nas nossas páginas, e esses recursos não são servidos pelo servlet do Spring, e aprendemos mais uma expressão do TimeLeaf, a expressão de link. A expressão de link é usada quando você quer substituir um link parcial por um link absoluto. Um path parcial, melhor dizendo, pelo um path absoluto, tá? Ele chama de link tudo que se refere a um caminho para um arquivo, uma localização para um arquivo. Pode ser desde caminhos para arquivos dentro da sua aplicação, como também links, de fato, para páginas na web, etc. Tá? Então a gente tem aqui dois links, um para uma figura e outro para uma folha de estilos. Então nessa versão aqui agora da nossa aplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma outra forma da gente receber aqueles parâmetros do formulário. Na forma anterior a gente recebia um objeto da API de servlets. Bom, às vezes a gente precisa de fato acessar o baixo nível, né? Que é a API de servlets, já que o Framework Spring está construído em cima da API de servlets. Né? O front controller do Spring é um servlet. É ele que orquestra tudo que acontece no framework. Então, a gente usou um objeto da API de servlets aqui, ó. Quem programou já em servlets sabe que existe um objeto chamado request dessa interface aqui, e que ele é injetado no método do get ou do post do seu servlet na hora que você vai atender um request, tá? Uma classe servlet é uma classe que tem métodos. Os nomes dos métodos correspondem inclusive aos nomes dos métodos HTTP. Então, se você faz um get para o servlet, você tem que implementar um método chamado do get, que tem dois parâmetros, um HTTP servlet request e um HTTP servlet response, representando respectivamente o request e o response daquela requisição HTTP. Então esses dois objetos HTTP eles são transformados, duas PDUs HTTP, melhor dizendo, são transformadas em objetos Java, que são dessas interfaces aqui, HTTP Servlet Request e HTTP Servlet Response, tá? Então aqui a gente está usando a API de Servlet. Não tem uma forma mais moderna não da gente fazer isso? Tem. Existe uma forma mais moderna sim, que é usando a notação request parâmetro. Então você não usa o objeto da API de servlet, você anota os seus parâmetros, você diz, ó, vou precisar de dois parâmetros nesse método, por favor Spring, injete-os para mim e retira o valor desses parâmetros dos parâmetros de request chamado login e senha, que são justamente o name dos campos input e secret lá do formulário, tá? Eu tenho um campo input com name login, tenho um campo secret com name senha. Então é esse parâmetro que eu passo na anotação request parâmetros de request. Lembrando, o que são parâmetros? São dados enviados por formulário, seja via get, seja via post. Veja aqui que aqui eu não me importo se eu estou usando get ou post. A annotation request param vai buscar o parâmetro ou na URL, depois da interrogação, se for get,
ou dentro da PDU HTTP, né, se for post, não importa. E aqui eu também estou dizendo para o Spring injetar um model como terceiro parâmetro do meu método validate, tá? Então é outra versão agora do método validate. E eu mapeei ele, ó, como eu tenho agora um método com 3 parâmetros diferentes, antes eu tinha só 2, o HTTP Servlet Request Model, eu mantive o nome validate. Então esse método está sobrecarregado dentro do controlador, tá? E eu mapeei uma outra URL aqui, ó, validate login com parâmetros, para que a gente mantenha mais uma vez a classe do controlador com os métodos, o método novo e o método antigo. Eu tenho que lembrar de mudar lá no formulário agora para eu acessar este mapeamento aqui, ó, esse request mapping, validate login com parâmetros, certo? Então eu tenho que acessar essa rota aqui, essa rota vai bater nesse método validate, que é exatamente o mesmo método, tá? Perfeito? Então vamos baixar a versão do software lá no Bitbucket, que tem essas modificações. Será que eu fechei o Bitbucket? Não, tá aqui ele. Então aqui eu tenho corrigindo a configuração de recursos estáticos, provavelmente eu teria aquele barra images que eu tinha lá. E eu tenho esse daqui, ó, validando form configuração estáticos. Isso aqui foi só um merge que eu fiz por conta dessa confusão inicial aqui, mas na verdade a gente vai baixar essa tag aqui, ó, certo? Eu prefiro baixar pelo commit, que é mais rápido. Eu simplesmente digito git checkout. Pela tag eu tenho que digitar mais coisas, né? Git checkout, shift insert. E aí a gente vai baixar. Vejam que ele já baixou o nome da tag, né? Já que esse commit aqui, ó, tem esse nome de tag, release parâmetros com request. E aí vamos ver, vamos esperar o Eclipse já se atualizou, E aí vamos ver. Primeiro vamos ver aqui como é que está a nossa classe de configuração, se mudou alguma coisa. Mudou, ó, teria aquele image de lá, tá vendo, ó, para ficar mais limpo a classe. Agora eu tenho apenas uma única pasta de recursos estáticos na minha aplicação, e a pasta resources, né? Já que eu não implementei aquela pasta images. O resto está igual. Então essa classe já foi. Vou desligar isso aqui para não ficar alterando sem querer. E vamos ver o formulário. No formulário eu tive uma alteração também. Eu agora estou chamando essa rota aqui, ó, validate login com parâmetros. E essa rota agora vai acessar um novo método do meu login controller. Então eu tenho dois métodos validate, ó, aquele validate primeiro que usa o request e o segundo validate que usa as anotações request parâmetro. Então esse validate tem 3 parâmetros, login, senha e model. Esse aqui só tem 2, request e model, por isso que eu pude sobrecarregá-lo, tá? Porque a assinatura dele é diferente. E a rota também é diferente, ó. Validate login com parâmetros e aqui é somente validate login. Assim vocês ficam com os dois para comparar. O restante é igual. Ele verifica a senha e manda para a página login 2. A página login 2 não sofreu alterações. Ela continua com folhas de estilo, né? Tá aqui a imagem do Spring e a folha de estilo, só para a gente verificar que os recursos estáticos estão funcionando. Vamos dar uma olhada. Já foi. Então tudo parte do... Vamos ver se a página também mudou. Mudou para pior, né? Será que eu fiz alguma coisa no login controller, no home controller? Ah, eu passei a chamar ela de main, ó. Fico fazendo essas experiências entre uma release e outra. Mas não mudou nada, né? Simplesmente exibe uma mensagem. E vai ter um momento que ela vai ter links aqui para que a gente não fique digitando isso aqui, ó, show, form login, tá? Então por isso que eu estou sempre checando. Então tá aqui a nossa página, sem CSS, sem nada. Fred, a senha já é 123, login, e aí validando login com sucesso. Veja que ele pegou o parâmetro da mesma forma, tá? Através do model.
Então vamos dar uma olhadinha de novo no controlador. Fechar esse home controller e vamos pegar o login controller. Então esse novo método aqui, o validate login com parâmetros, ele pega os parâmetros usando essa notação request param. Mais uma vez, lembrando, o que são parâmetros? Parâmetros são dados enviados por formulários. Seja get ou post. Então ele colocou o login, pegou o parâmetro login, o elemento com o name login no formulário e injetou o valor dele, que é Fred, aqui na variável login. Pegou o parâmetro com o name lá no formulário senha, que é 123, e injetou aqui na senha. E aqui ele comparou, se Fred foi igual a login foi igual a Fred senha 123, vá para a página login, senão ele volta para a própria página do formulário. Ele não diz nada, mas ele volta para a página do formulário. Ó. Vou digitar Fred e a senha 111. Ele voltou para o formulário, e aí o navegador fez esse auto-preenchimento aqui, chato, não deveria fazer, tá certo? Eu teria que configurar aqui o navegador para tirar localhost de... Deixa eu ver aqui se eu consigo. É porque se eu perder dados de formulário aqui, limpar dados de formulário, eu vou perder um monte de coisa que eu preciso. Então não é uma boa ideia fazer a limpeza dos dados de formulário não, tá? Tem um monte de site aí que eu já estou com tudo isso aí preenchido, eu vou acabar perdendo. Então pessoal, basicamente nessa modificação foi isso que a gente fez, certo? A gente mudou o formulário e a gente usou agora o request param. Notem que ainda não é o ideal, por incrível que pareça. Porque imagina se esse login senha fosse um objeto de negócio usuário. Eu teria que ir aqui embaixo instanciar meu objeto usuário passando o login senha e passar o objeto usuário aqui, não apenas o login, mas o objeto usuário todo, com o login e a senha dentro dele. E como é que eu acessaria a senha? Vamos fazer essa modificação bem rápida, tá? Ou é assunto já da próxima slide? Já é assunto do próximo slide, vamos aguardar um pouquinho. Então comparem as duas versões, a versão usando um objeto da API nativa de servlets, né? Ou seja, baixo nível, programação de baixo nível, se tratando de Framework Spring, e aqui usando os recursos do Framework Spring para pegar parâmetros, que é uma anotação request param. Então com isso você pega parâmetros do formulário. Nesse caso aqui, dois parâmetros discretos, login e a senha. Antes da gente ver uma forma mais avançada de pegar dados do formulário, né, que é o chamado Data Binding, a gente vai dar uma melhorada no nosso controlador de login. Você pode colocar uma anotação Request Mapping também na classe. E com isso você fica com paths de URLs mais organizados. Então tudo que se refere a login vai estar no path, tudo que se refere a aluno vai estar no outro path, tá? E você pode resolver problema de conflito de nomes, por exemplo. Imagine que você tenha o mesmo path de URL chamado cadastro, mas um cadastro é para turma e outro cadastro é para alunos. Tá? Então, em vez de você criar um cadastro de alunos e um cadastro de turmas, você pode simplesmente colocar lá na sua URL localhost 8080 barra Spring MVC Demo, que é o nome da aplicação, né? Barra alunos barra cadastro. Ou então barra turmas barra cadastro. Fica muito mais elegante, muito mais simples, muito mais intuitivo, você sabendo que está querendo cadastrar uma turma ou está querendo cadastrar um aluno. Ao invés de localhost 8080 barra cadastre aluno. Ou então localhost 8080 barra, desculpa o nome da aplicação, né? Spring MVC Demo barra cadastre aluno, o nome cadastre aluno, ou então barra cadastre turma. Certo? Então se você puder organizar por subpaths, né? Um path para alunos e um path para turmas, por exemplo, um path para login, fica melhor. É isso que nós vamos fazer aqui nessa versão da aplicação. Então a gente vai colocar um request mapping barra login e com isso qualquer mapa, qualquer mapeamento aqui, ó, qualquer request mapping que você tiver nos seus métodos controladores, ele vai ter que ser precedido na URL por login. Então para acessar o formulário agora você vai ter que digitar localhost 8080 barra Spring MVC Demo barra login barra show login form barra login barra validate login com parâmetros. Agora um detalhe, se você fizer a mesma coisa nas suas páginas TimeLeaf, né, dentro da página templates, que é onde ficam as páginas TimeLeaf, você criar uma pasta chamada alunos, então você cria o mesmo nível de path que você tem nas URLs. Então você não precisa colocar barra alunos
barra login, desculpe, validate login com parâmetros no formulário. Se essa página de formulário tiver também dentro de uma pasta alunos, certo? Então vamos ver essa modificação. Ó, request mapping na classe. Então eu vou baixar essa versão aqui, git checkout. Pronto, vejam que ela também tem uma tag, release request mapping, blá blá blá. E o Eclipse já se atualizou aqui, ó, certo? Então eu tenho aqui a minha classe login controller, que vocês estão vendo que ela já veio aqui, ó, com request mapping de login. Então eu uso sempre barra no começo dos request mappings, tá? Você teria que ter botado uma barra aqui, então, para tirar essas barras daqui. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu prefiro começar todos os request mappings com barra, certo? Esse barra aqui está dizendo que é logo depois do nome da aplicação que vai vir a palavra login. Então não mudou nada aqui, simplesmente eu criei agora uma organização melhor nas minhas URLs. E também infelizmente eu não criei aqui a página de login, tá? Mas eu poderia ter colocado aqui também nos templates. Vamos ver o formulário, como é que ficou. Validate login com parâmetros. Tá? Eu podia ter criado essas pastas, depois a gente faz esse teste. Eu vou colocar uma subpasta alunos aqui e vou colocar tudo que diz respeito a login dentro dessa subpasta login, certo? Por enquanto vamos rodar a aplicação para a gente ver. Vamos ver se sofreu alguma coisa na página main, se eu modifiquei alguma coisa. Por enquanto nada, continua na mesma página main. Mas ela vai se alterar, aguardem. Então, ó, se eu antes digitava aqui show form login, agora ele vai dar um not found. Porque o mapeamento, na verdade, você tem que preceder por login. Tá? Então fica muito mais elegante, mais fácil. Eu podia até tirar esse show form login e colocar somente form. Então ficaria mais simples ainda a URL. Tá? Spread 1, 2, 3 e aí ele foi para a página de login. Então observem que basicamente o que eu fiz foi usar request mapping na classe para organizar melhor as minhas URLs, né? Eu tenho uma URL para cada objeto de negócio, ou para cada casa de uso, ou para cada módulo do sistema. Aí você que faz a sua divisão, tá? Como prometido, vamos criar uma pasta. A gente não vai dar commit nessa release, né? Chamada também de alunos. Alunos não, login. E aí eu vou passar todo mundo que é de login, ó, que são esses três caras aqui para dentro, ó. Então eu fiquei com a página de login aqui, tá? Já tem um login aqui no meu controlador e tem um login aqui. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Vejam que no formulário eu não estou passando barra login. Talvez eu precise passar aqui um login barra validate login parâmetros. Vamos ver como ele se comporta aí o formulário. Não cheguei a fazer esse teste. Tenho a impressão que não vai ser necessário porque já tem login aqui na hora que eu acesso o show login form. Não, deu erro, ó. Ele não achou a página webinf templates form login, certo? Então aonde foi que eu errei aqui? No controlador. O controlador agora tem que botar aqui, ó, login barra, porque as páginas de login estão dentro de login. Login vai ser login barra show form in. É um trabalhinho a mais que você tem, mas que organiza melhor o teu código, tá? Vamos aplicar de novo.
Então vamos ver. Olha aí, agora foi o show form login, Fred, 1, 2, 3 e beleza. Foi bem sucedido. Então veja que ficou mais organizado no nosso código. A nossa parte agora foi mais de organização do que modificar alguma coisa de funcionalidade ou de configuração. Então nós organizamos melhor as URLs e nós organizamos melhor os nossos templates de páginas, colocando aqui o que diz respeito a login, colocando a página main, ela pode ficar na raiz mesmo, né? Quando a gente criar um novo controlador para tratar um novo objeto de negócio aqui na aplicação, a gente vai criar uma outra pasta aqui para ele, né? Então vamos avançar aqui para a gente ver qual vai ser o próximo. E vejam que lá no formulário eu não mudei, né? No formulário eu não precisei botar barra login. Por que não, Fred? Porque já tem login na URL, ó. Quando eu faço aqui, ó, show form login, já tem login na URL, certo? Então, se eu inspecionar aqui esse botão, o formulário ele vai mandar para validate com parâmetros. Ele vai mudar somente essa parte aqui da URL, certo? Esse validate login com parâmetros que está aqui no action, tá? Ele vai substituir esse show form login, ou seja, essa parte de trás da URL permanece a mesma, por isso que eu não precisei colocar login aqui. Aliás, daria erro. Se eu colocar login aqui, vai ficar login, login. Vamos fazer esse teste. Ó, parece que faz sentido colocar login aqui, mas não precisa porque a URL anterior já tem login. Então, na hora que eu der um Enter, isso aqui é uma URL parcial, né? Ele vai simplesmente tirar o último recurso da URL e usar esse daqui. Então, já está com login. Se eu boto mais um login aqui, vai ficar login, login. Vamos ver se, como eu mexi somente na página, mas a página fica dentro de WebInfo, então a gente tem que fazer o deployment full mesmo, certo? Porque as páginas elas ficam dentro da parte protegida da aplicação web, então você precisa fazer um full deployment ao invés de um incremental publish, tá? Um full publish ao invés de um incremental publish. Então vamos ver o erro acontecendo aí. Show login form, então ele mostra aí o formulário. Vou digitar Fred, login, e aí ó, not found, porque apareceu o login duas vezes aqui, ó. Certo? Então só no formulário que eu não preciso colocar login, porque já tem um login na URL. Quando ele acessa o controlador para devolver a página do formulário vazia, o controlador, a classe do controlador já tem o request mapping login, então você não precisa colocar login no formulário. Tudo que está aqui dentro que diz respeito a login, você não precisa colocar login, tá? Eu acho que vamos ficar por aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito longo. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer um incremento considerável na parte de recuperação de parâmetros de formulário. E é o Data Binding do Spring, que é um recurso extremamente interessante e avançado e que facilita demais o trabalho para a gente. Tá? Então aguardem o próximo vídeo e até lá.